bem-vindos a mais um Ludobardo. E vocês podem ver que o cenário está um pouco diferente, mais uma vez, o cenário está toda hora diferente, mas o cenário tradicional do Ludobardo está temporariamente interditado. Por isso, eu tive que improvisar um pouquinho aqui. E agora, nós já temos uma TV! Uhul! Nós temos uma TV! E hoje eu quero falar sobre esse jogo aqui, Enslaved: Odyssey to the West. Como vocês sabem, eu já comentei esse jogo bastante no episódio sobre contexto narrativo, mas eu terminei o jogo há algumas semanas e, como vocês podem ver, eu fiz anotações, olha só que legal. Os computadores, né, até mesmo o computador reserva está dando alguns problemas, então nada mais, nada melhor que a anotação tradicional papel e caneta. Assim como o RPG, que é o melhor RPG papel e caneta. Mas vamos lá. Aviso logo de antemão que, infelizmente, o Enslaved não é daqueles jogos que tem aquele modo demonstração, né, que você bota o jogo pra rodar. No caso aqui eu tô falando do Xbox, e eu boto o jogo pra rodar, ele fica passando várias cenas do jogo, etc, então vocês vão ter que se contentar com essa tela aí. Ou melhor, escolher aqui, aí ele vai conectando aí enquanto isso, e em breve vocês vão poder ver a Trip, que é uma das personagens principais do jogo, ali olhando pra telinha. Bom, vamos lá, o que eu quero comentar aqui? Minha intenção, principalmente em termos de análise do Enslaved, é falar por que o jogo é um jogo interessante. É um jogo interessante com algumas características que merecem certamente serem comentadas, né, porque acabam se destacando de outros, isso vem principalmente naquela questão do contexto narrativo. Mas antes de mais nada, vamos dar aqui um brevíssimo panorama com base em categorias, tá? Enslaved é, antes de mais nada, um jogo considerado de aventura, plataforma, terceira pessoa, em que você controla um determinado personagem, que pode ser considerado um Mowgli habitando um mundo do estilo Eu Sou a Lenda, que na verdade é para ser a nossa civilização. Você vê que a primeira cena do jogo, que é muito marcante, é você vendo uma Nova York completamente destruída, em ruínas. Isso, pensa aí provavelmente uns 500 anos, talvez 1000 anos no futuro. E tudo destruído, enfim, ruínas, né? Basicamente as plantas estão tomando conta de tudo, porque você tem pouquíssimas pessoas habitando aquela região e basicamente virou digamos assim, um terreno selvagem, mas não um terreno selvagem destruído, bombardeado, que nem é o caso, por exemplo, do universo Fallout. Então você controla esse personagem, que é o Monkey, e você sabe desde o início que o Monkey ele se parece mais, digamos assim, com o Mowgli, ou seja, no sentido de um cara, uma criatura que habita o mundo selvagem e vai se virando para conseguir viver. Ou seja, não tem nenhum treinamento formal, não é bom com tecnologia nem nada, apesar de diversos elementos tecnológicos que fazem parte daquela realidade do universo do Enslaved estarem lá presentes. Inclusive, muita coisa que a gente comentou, Enslaved na verdade uma releitura da fábula chinesa Journey to the West. E o que acontece é o seguinte, você tem várias representações, várias releituras desses personagens. O Monkey do jogo Enslaved to the West, Enslaved: Odyssey to the West, na verdade uma representação do Rei Macaco no Journey to the West, assim como o Pigsy no Enslaved to the West é uma representação do outro personagem também, que é um porco no Journey to the West, e por aí vai. Mas o que você tem em essência, tá? Assim como no Journey to the West você tem no Enslaved to the West, é uma jornada que lida com personagens que se encontram por motivos inusitados e ao longo dessa jornada acabam redescobrindo mais sobre si mesmos e também sobre a civilização ou aquele universo que eles estão habitando, eventualmente realizando sacrifícios. É muito, digamos assim, uma história de conhecer mais sobre si mesmo e ao mesmo tempo descobrir a importância que há na amizade e de você até que ponto você também vai realizar esforços por essa amizade. Quem já jogou Enslaved: Odyssey to the West vai ver que essas coisas culminam muito no final do jogo. Então vou ler aqui alguns pontos que eu anotei que eu acho que são especialmente interessantes. Avaliação pelas partes, mas pensando no jogo como uma experiência unificada. Ou seja, se a gente for pensar no jogo por partes, é o que eu disse, é um jogo de plataforma. Enslaved ele é principalmente um jogo de plataforma, e em dados momentos eu acho que ele fica assim bastante cansativo, mas não é uma plataforma mal feita, só é uma plataforma que fica muito repetitiva. O jogo é basicamente isso, plataforma, combate, cutscene, plataforma, combate, cutscene. Mas os gráficos são bacanas, assim, se você gosta de gráficos realistas, ou pelo menos a direção de arte é bastante interessante. É do mesmo pessoal, no caso a desenvolvedora é Ninja Theory, e é o mesmo pessoal que fez o Heavenly Sword, que é um ótimo jogo também, exclusivo do PS3 no caso. E o Heavenly Sword ele foi lançado numa época que digamos assim, era um jogo considerado muito parecido com God of War. Não é o caso do Enslaved, mas o Heavenly Sword sim é considerado muito parecido com God of War por causa do combate. Ainda assim, Heavenly Sword é um ótimo jogo também e eu recomendo fortemente. E você vê claramente, assim, pela modelagem dos personagens, que é a Ninja Theory que está envolvida. A Trip lembra muito, de certa forma, a feição da personagem principal do Heavenly Sword, que eu não tô lembrando o nome agora.
E você vê que tem semelhanças ali, assim como também a pegada de história. A narrativa, digamos, nos dois jogos, a narrativa embutida, ela é muito próxima porque você tem histórias que visam discutir valores morais e valores, digamos assim, considerados bons e que esses personagens acabam, descobrindo e tendo que se valer ao longo das suas histórias. Bom, o início do Enslaved, eu anotei aqui, é incrível. Ele lembra o Eu Sou a Lenda, como eu havia dito, uma sociedade destruída, e a gente não sabe por que essa sociedade foi destruída, mas é um início intrigante e interessante. Você vê a Estátua da Liberdade destruída, um pouco daquela ideia do Gears of War também, que muitos jogadores do Gears of War, do pessoal da Epic, falaram. Eles falaram que era a ideia de se apresentar uma beleza em ruínas, né? O que já é uma coisa mais, digamos assim, na realidade da cultura ocidental e menos oriental, é que a gente tem a presença das máquinas como máquinas opressoras, máquinas que tomaram conta da sociedade e por aí vai. Na verdade, toda a discussão do Enslaved, eu vou ter que mandar spoilers, não tem jeito, é que você descobre que os grandes vilões que você passa, assim, digamos, 4/5 do jogo indo atrás, e você descobre ali no finalzinho, eu acho que o finalzinho do Enslaved ele peca, porque ele tem, assim, um excesso de informação de última hora. Mas o que acontece é que você descobre, na verdade, que muitas das pessoas que estão vivas naquele universo do Enslaved estão sendo levadas para um lugar onde elas acabam meio que virando a la Matrix, digamos assim, entrando num esquema de lavagem cerebral e testemunhando uma realidade emulada, né, por uma visão mesmo, como se fosse uma visão dos tempos de hoje em dia, igualzinho Matrix. Tipo, você tá vendo uma visão que não é a sua, na verdade você é só um corpo guardado em algum lugar, mas a sua mente está habitando um outro universo e você se dá por satisfeito por isso. Só que as pessoas não fazem isso porque elas querem, elas estão aprisionadas lá. E essa visão de máquinas estão crescendo e vão tomar conta da gente é uma visão muito ocidental. Você não vê isso necessariamente numa postura oriental, onde, digamos assim, os robôs e as máquinas são muito mais bem aceitos. No Ocidente, a gente vê isso na produção cultural, tanto em Matrix como também em Exterminador do Futuro. Isso fica muito claro, que eventualmente as máquinas, na nossa visão do Ocidente, vão subir ao poder e escravizar os humanos. E aí você tem, logo no início, o Enslaved, ele não só faz referência, tá, a esse pessoal que eu acabei de comentar no final do jogo, que acaba sendo escravizado para poder testemunhar essa realidade que é bem melhor do que essa realidade destruída nesse tempo que a gente não sabe qual é, mas o Enslaved ele faz uma total referência ao caso do Monkey, porque o Monkey, logo no início, ele é uma representação de um espírito livre, e aí a Trip, que é a garota ali, que tá aparecendo ali o reflexo dela na tela, ela é tipo uma tech savvy, ela sabe tudo de tecnologia, daquela tecnologia daquele universo. Só que ela não é fortuna que nem o Monkey, não tem o bastão sinistrão que ele usa pra bater nos robôs. Ela não é boa de combate, essencialmente. Ela é como se fosse um bom cérebro, né? E por ser um bom cérebro, ela acaba fazendo meio que uma coroa que ela bota no Monkey e aí consegue controlar o Monkey. Basicamente imagina o equivalente a, sei lá, aquelas coleiras que dão choque quando você não faz, sei lá, o que muita gente usa e não deveria usar pra cachorro, que dá choque quando o cachorro desobedece, ou no caso do Fallout, quando explode a cabeça dos escravos que estão fugindo. Mas o mais interessante disso aí vem a parte de contexto narrativo. Logo no início do jogo, você não tem HUD nenhum, ou seja, não tem representação nenhuma de vida, esse tipo de coisa. Só que assim que a Trip bota no Monkey a coroa que vai te mostrar o que você pode fazer, tipo, digamos assim, que você está escravizado, é que aí começam a aparecer todas as informações na tela, do tipo vida, indicação de objetivo. Isso é muito legal. No Enslaved você tem uma indicação de para onde você precisa ir. Só que aquilo faz parte do contexto narrativo, porque na verdade é uma visão que o personagem Monkey também compartilha por causa da tecnologia daquela coroa. Isso é muito bacana. E você vê o Monkey falando, o que é isso que está aparecendo na minha tela, etc., em frente aos meus olhos. Inclusive, se você sair muito da área de jogo, você acaba morrendo. E aí, dentro da mecânica de jogo, a desculpa você saiu da fase e você não tem mais o que fazer. No caso do Battlefield, por exemplo, se você começar a sair do campo de batalha, ele fala, "Hey, soldier, get back to the battlefield", e a gente vai te matar porque você é um desertor. A desculpa encontrada aqui no Enslaved olha, você está escravizado, e o alcance digamos assim, da coroa, conforme vai aumentando essa distância, o alcance vai se perdendo, e aí você eventualmente acaba morrendo. Então, como eu havia escrito aqui também, é uma boa integração de contexto narrativo com o HUD, que é o Heads Up Display do jogo. O personagem questiona o que está acontecendo, isso é logo no início e é bastante legal. E outra coisa interessante, para quem gosta de Senhor dos Anéis, para quem gosta do Gollum, é que o Andy Serkis,
que é basicamente o cara que faz o motion capture do Golem, ele fez o motion capture do Monkey. Então, nesse sentido, também vai um elogio aí pra Ninja Theory, os desenvolvedores, porque eles fizeram um trabalho muito bom de movimentação dos personagens, especialmente do Monkey. Você vê que realmente, em muitos jogos de plataforma, seja Uncharted, seja o próprio God of War que tem 3 plataformas, tipo, o personagem é meio bruto, né? Tipo, ele sai movimentando, etc. Mas o Monkey, ele realmente é muito fluido. A forma como ele sobe nas plataformas, você aceita que, tipo, caramba, esse jogo tem muito trecho de plataforma. Mas eu aceito isso porque tem tudo a ver com esse personagem. Então isso também, mais uma coisa muito bacana, e que acaba se destacando por causa do trabalho do Andy Serkis. Então a atuação como um jogo de combate de plataforma é sempre bem justificado, isso fica muito claro. Contudo, fica cansativo ao longo do jogo, realmente, eu acho que assim, o Enslaved, ele tem uma história pra contar, só que ele não tem variedade suficiente em termos de mecânica pra sustentar essa história. Então, mais pro final você já tá ficando de saco cheio do que tá acontecendo. Foi assim comigo. Você só repete isso com alguma variação de cenário. Os cenários são lindos, toda hora os cenários estão variando, mas essencialmente o que você tá fazendo, não. Então, sem muita perspectiva na história. A história ela acontece em etapas, isso foi uma coisa muito clara pra mim. A primeira etapa é a fuga e a escravização do Monkey, e depois você tem a vila da Trip que é destruída, e ela vê que a família dela foi super batido e estereotipado, mas ela vê que a vila dela foi destruída, o pai morreu, e aí ela decide se vingar do Pyramid, que é basicamente essa sociedade, essa comunidade de pessoas que escravizam humanos. E que também dessas várias máquinas ali, digamos assim, dessas várias máquinas que vão pegando esses humanos. Tanto que quando o jogo começa, na verdade, você está fugindo de um slave ship, que é um navio, uma nave que está voando no céu, e tem várias máquinas pegando várias pessoas para transformar ali em escravos. Aí, ali apagou por causa do screensaver. Vamos lá, e depois você tem a busca da vingança, da Trip, né? E o que acontece? Você tem pouquíssimos personagens no Enslaved, então basicamente você tem o Monkey se relacionando com a Trip no primeiro momento, uma relação muito forte de aversão. Aí depois você tem a Trip ficando quebrantada por causa da vila dela que foi destruída. Em seguida você tem o Monkey se afeiçoando pela Trip. Tem um dado momento que ela fala, não, você pode ir. Ele fala, não, eu tô aqui com você, agora eu vou te ajudar. Até porque ele não tem muito pra onde ir, mas ele começa, digamos assim, a se apegar à Trip. Aí depois você tem uma reunião de equipe, porque aparece o Pigsy, que é esse personagem, esse terceiro. E o Pigsy, ele vem muito, digamos assim, desempenhar um papel de personagem secundário. Certamente os principais são Trip e Monkey, mas o Pigsy, ele entra na história e ele vai, digamos assim, da metade até o final. E ele tá ali principalmente também para mostrar que ele tem uma afeição muito forte pela Trip, mas a Trip não quer saber dele, a Trip tá interessada no Monkey, e ao mesmo tempo o Monkey tá numa relação meio ódio e amor, porque ele tá começando a ficar interessado pela Trip, mas ele também tá escravizado, então, enfim, é uma situação complicada. E aí, de repente, você chega no fim repentino, que pra mim é um excesso de informação. Tipo, você vê que as coisas estão caminhando pro final, mas é como se de repente, olha, o jogo tem que acabar e acontece tudo um monte de coisa. Agora, uma coisa que eu devo dizer como é uma viagem de descoberta interna, digamos assim, não só de novos cenários, mas também do psique de cada um desses personagens e das suas emoções, o trecho final é bastante legal. Não vou entrar em grandes detalhes aqui pra quem quiser jogar. E o final é aberto, tá? Isso não é nenhum mistério. O final não termina com uma grande conclusão pra você ficar satisfeito ali e sei lá, e dormir em paz. Você pode ficar pensando bastante sobre o que aconteceu ali, mas em essência o que o final da história te convida a fazer é pensar sobre, digamos, todo aquele processo pelo qual os personagens passaram. Inclusive a Trip pergunta o que vai acontecer agora, e a gente não sabe, mas na verdade eu acho que é um questionamento que a história visa trazer com base no Journey to the West, né, que é uma fala bastante conhecida, para as nossas vidas, do tipo, e com base no que você conheceu aqui, dos valores que você passou a conhecer por causa dessa história do Odyssey to the West, o que você também pode tirar daí e levar para o seu futuro. E você não sabe o que vai acontecer no futuro, mas o que você pode usar. Então, assim, se existe uma palavra-chave duas, na verdade, pro Odyssey to the West são, em termos de mecânica, plataforma. É isso que você vai fazer basicamente o jogo inteiro. Embora existam trechos muito interessantes, eu acho que a mecânica podia ser melhor explorada, em que você controlando o Monkey, você tem que proteger a Trip, porque a Trip é tipo, como eu disse, ela sabe tudo de tecnologia, mas ela é muito frágil. Então você, como mais ou menos o brutamontes, o segurança lá, tem que ir carregando ela de um canto pro outro. Mas fica um trabalho bem feito. E a outra palavra, naturalmente, é a amizade, que eventualmente acaba se desenvolvendo no amor. Você nunca vê um momento ali do tipo assim, caraca, romance, Trip e Monkey ficarão juntos. Não. E é até interessante que isso não aconteça. Mas você acaba vendo o desenvolvimento de uma relação. Isso é bastante interessante. Enfim, vamos lá. Eu anotei aqui uma parte de veredito. Vai ter Journey to the West
O que acontece é o seguinte, você vai admirar, você basicamente vai gostar muito do trabalho que o Enslaved fez por causa da sua releitura do Journey to the West. Não necessariamente pela mecânica, a mecânica, como eu disse, é repetitiva. E não tem muita variedade. Mas as interpretações de tudo que tem no Journey to the West, por exemplo, haviam comentado no episódio do contexto narrativo sobre o Rei Macaco tem a sua nuvem. Existe essa nuvem no Odyssey to the West, só que na verdade ela é como se fosse digamos assim, um skate flutuante. Não é um skate necessariamente, ele é como se fosse um disco meio Tron, que você voa em cima, e aí eles chamam de Cloud. Então na verdade a interpretação da Ninja Theory pra nuvem. Então, enfim, a mecânica não é super bacana, podia ser mais variada, mas a história tem um cunho reflexivo, introspectivo. E assim, se você não souber lidar bem com esse final, você pode ficar um pouco frustrado. E eu acho que podia sim haver uma ênfase maior na relação entre o Monkey e a Trip. Porque o que acontece é o seguinte, apesar de você ver essa relação se desenvolvendo ao longo do jogo, eu acho que ela começa devagar e ela vai caminhando bem, aí de repente, enfim, o último terço do jogo, sei lá pra 3/4, talvez, 3/4, lá pra 3/4, a partir dos 3/4 a coisa começa a ficar muito acelerada, e aí de repente termina o jogo. Enfim, o que dizer? Enslaved Odyssey to the West. Não vou dar aqui nota, não, nunca vai ser a minha intenção dar nota nenhuma pra jogo 0 a 10 nem nada, mas assim, se você é o tipo de pessoa que quer jogar o jogo frequentemente ou jogar várias vezes, não é o caso. Enslaved Odyssey to the West você vai jogar uma vez. É uma história interessante, mas não é das melhores histórias que eu já vi. Então, em termos de narrativa embutida, é um bom trabalho de releitura do Journey to the West, embora não seja por si só um trabalho fantástico. Por outro lado, em termos de narrativa emergente, eu não tenho muito o que comentar porque é muito linear. Então, assim, você vai ficar demais solucionando quebra-cabeças de plataforma, ou seja, pulando de um lado para o outro, acionando alavancas, etc. E depois batendo em máquinas, e uma vez que você adota a estratégia do combate, eu peguei logo no início uma habilidade que era tipo poder dar várias pancadas e aí acumular uma pancada mais forte que matava o inimigo na hora, um one hit kill. E aí fiquei usando essa estratégia o jogo inteiro e então assim, não apresentou uma grande dificuldade. E mesmo se eu tivesse aumentado a dificuldade, eu não sei se o jogo permite que aumente a dificuldade, mas se eu pudesse, não ia valer a pena, assim, eu só ia passar mais tempo no combate e menos tempo curtindo a história. Eu acho que o que realmente vale a pena no Odyssey to the West é você acompanhar essa jornada. Agora, não é pra todo mundo, tem um cunho introspectivo, reflexivo e o final é aberto, então tirem suas próprias conclusões. Mas, espero que vocês tenham gostado, chegamos ao fim dessa, digamos assim, análise de Enslaved Odyssey to the West, e em breve eu espero poder trazer mais análises de outros jogos pra vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, é só falar. Atualmente estou jogando Dishonored, ainda tenho que terminar Hotline Miami. Preciso falar sobre Spec Ops The Line, que é absolutamente fantástico. E, por enquanto, é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram ver, é só falar. E, como sempre, muito obrigado pela participação e por assistirem. Porque quando eu penso em Enslaved Odyssey to the West, sim, eu penso em narrativa. Especialmente por causa do Journey to the West. Valeu, tchau!